43. Agora vai, irmãos, todos acharam? Amém? E diz assim o texto. Essa mensagem aqui é para crente. Então Deus vai falar conosco essa noite. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Eu passei 2 versículos aqui, tá bom? Podeis assentar, meus irmãos? Com base nesses 2 versículos. Amados, eu não sei até que ponto os irmãos já tiveram contato com o livro de Atos dos Apóstolos, mas o livro de Atos dos Apóstolos, também chamado pelos teólogos de Atos do Espírito Santo, porque os irmãos vão ver realmente o Espírito Santo agindo com liberdade no meio da igreja, entre a igreja, pela igreja e através da igreja. Então, esse livro também é chamado de Atos do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo cooperava com eles. Logo, ele registra os primeiros passos da igreja, irmãos, na terra. Este livro registra mais ou menos os 100 primeiros anos. A primeira década, não chega a completar 100, porque ele vai terminar provavelmente próximo da morte do apóstolo Paulo. O último capítulo vai terminar com Paulo preso em Roma, mas numa prisão domiciliar, antes de ser decapitado pelo imperador. E a Bíblia não registra o momento em que Paulo foi decapitado. Essa parte fica para os livros históricos que contam a marcha da igreja. Eusébio de Cesareia, por exemplo, é um desses que conta os 350 primeiros anos da igreja na terra. Mas a Bíblia vai registrar os primeiros passos da igreja. Esta igreja é chamada de igreja primitiva, porque ela era os primeiros que foram chamados por Jesus para levar avante a sua obra na terra. Então, o livro de Atos dos Apóstolos deixa claro, registrado, não doutrinas específicas, mas a prática das doutrinas. Quando você abre a Bíblia nas epístolas paulinas, nas epístolas pedrinas, as epístolas de Pedro, nas epístolas joaninas, as epístolas de João, Tiago, aos Hebreus, essas epístolas, elas tratam de questões doutrinárias, mas o livro de Atos dos Apóstolos trata da prática em ação, da igreja em ação. Ele pode ser usado, irmãos, como base para a doutrina, sim, mas ele é muito mais usado para mostrar qual deve ser a conduta da igreja no avanço da pregação do evangelho e no crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então o livro de Atos dos Apóstolos registra essa marcha da igreja, registra as ações dos primeiros apóstolos. Rapidamente, para os irmãos terem uma ideia, é no livro de Atos dos Apóstolos que nós vamos ver pela primeira vez a instituição dos diáconos, ou seja, do diaconato. O diaconato, por exemplo, irmãos, ele surge
diante de uma necessidade social da igreja. Então, a Bíblia vai mostrar, vai deixar registrado aqui para nós, que os diáconos foram instituídos, foram ungidos e apresentados para a igreja diante de uma questão social, de uma demanda social, porque os apóstolos estavam focados na ministração da palavra e eles não queriam ocupar tempo cuidando de questões internas e estruturais da igreja. Então, o diaconato surge aqui não como um ministério, mas como uma função. É óbvio que ele vai ser apresentado também como um ministério por causa da qualidade que os diáconos tinham que ter para exercer essa função de diaconato. Mas ela aparece diante de uma demanda. E a igreja ora, o Espírito Santo dá a direção e os diáconos pela primeira vez aparecem. A igreja começou a crescer e à medida que a igreja vai crescendo, é necessário que os diáconos apareçam. É necessário que pessoas cheias do Espírito Santo, homens íntegros, fossem chamados para exercer essa função dentro da igreja. E assim vai. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, ele também é um livro muito espiritual. E nós podemos extrair deste livro, irmãos, algumas máximas para a igreja que quer ser bem-sucedida, para a igreja local que quer crescer na direção do Espírito Santo e com base na palavra de Deus. E a primeira máxima que nós vamos ver nos versículos que nós lemos, no versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Preste atenção nisso aqui, irmãos, porque que tem muita igreja que acha que está crescendo, mas na verdade só está inchando. A hora que uma agulha espiritual bater lá, ela explode, porque não cresceu, inchou. Porque se afastaram da doutrina dos apóstolos. Então a primeira máxima para uma igreja que quer ser bem sucedida, para uma igreja que quer crescer na direção do Espírito Santo, é que ela deve perseverar. A palavra perseverança aqui aparece nesse contexto como insistência constante, sem retroceder. A palavra perseverança aqui é permanecer, ficar, continuar, não abandonar, não deixar de lado a doutrina dos apóstolos. Agora, irmãos, primeiro, o que é doutrina e por que dos apóstolos? Ela aqui é chamada de doutrina dos apóstolos porque Jesus, quando chamou seus discípulos, os nomeou como discípulos, amém? Eram quantos? 12. Só que se você ler a Bíblia, o grupo foi crescendo. E teve uma hora que Jesus mandou logo 72. E se você ler mais a Bíblia, você vai ver que o grupo cresceu e foi para mais de 72. O grupo de discípulos de Jesus começou a ficar grande. Só que tinha 12 que ele chamou, e esses 12 discípulos, ele colocou a mão sobre a cabeça desses discípulos e os enviou. E quando eles voltaram da missão, eles não voltaram simplesmente como discípulos, eles voltaram como apóstolos. E sobre a vida destes apóstolos repousava uma autoridade de liderança. E eles receberam os ensinamentos de Jesus. Então, quando a Bíblia está dizendo doutrina dos apóstolos, a Bíblia está dizendo os ensinamentos que Jesus ensinou para os apóstolos e que deu autoridade para eles ensinarem para a igreja. Então, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, é o ensinamento de Jesus,
para a igreja. E este ensinamento estava sobre a liderança, e os apóstolos tinham a responsabilidade de transmitir os ensinamentos de Jesus para a igreja e fazer novos discípulos. E uma vez que eles fizessem novos discípulos, eles tinham que impor as mãos sobre a vida desses discípulos e fazer novos apóstolos. E estes novos apóstolos tinham a incumbência de levar a doutrina que eles receberam dos apóstolos, que eles receberam de Jesus. Resumindo, é os ensinamentos de Jesus Cristo que a igreja não pode abrir mão. É a doutrina de Jesus, é o conjunto de princípios que Jesus estabeleceu com base no Antigo Testamento, irmãos, e que trouxe para a era da graça. E esse conjunto de princípios deve estar no seio da igreja, no altar da igreja. A liderança, o corpo de obreiros tem a missão de transferir para os ouvintes, de transferir para o corpo da igreja os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para nós aqui na terra. Só que os ensinamentos de Jesus, muitas vezes ele vai na contramão da lógica humana, e é por isso que muita liderança, irmãos, está indo na onda do século 21, nessa onda da nova era, nessa onda de um tempo onde vale mais pregar o que dá certo e não aquilo que é certo. Já diz um grande líder de uma grande igreja no Brasil que ele tem que pregar aquilo que dá certo e não aquilo que é certo, porque quando você prega aquilo que dá certo, você atrai as pessoas, mas quando você prega aquilo que dá certo, você confronta elas. Por exemplo, pregar contra o pecado confronta qualquer ser humano, confronta qualquer existência. E aí, hoje, eles não se preocupam em pregar contra o pecado, eles se preocupam em pregar com uma vida financeiramente próspera. Eles procuram pregar ou ensinar uma vida, irmãos, em detrimento à vida com Deus. O importante é você ser bem sucedido. O que está acontecendo é que muitos líderes já saíram, já estão bem longe da doutrina dos apóstolos. Pastor, e como é que o senhor explica o sucesso dessas igrejas? Não é sucesso no sentido de crescimento, é inchaço. Se você for e passar uma peneira no meio da igreja, irmãos, e chegar e perguntar para a maioria deles o que é arrebatamento, o que vai acontecer na grande tribulação, eles não sabem. Mas se você disser para eles quais são os passos para uma vida financeira abençoada, eles vão dizer: primeiro, eu preciso trabalhar; segundo, eu preciso economizar; terceiro, eu preciso administrar; quarto, eu preciso saber o quanto eu tenho e vai falando, irmãos, todos os passos para uma vida financeira próspera. Mas se você perguntar para ele o que é dom de línguas, ele não sabe te explicar. O que é dom de discernimento de espírito, também não sabe explicar. Sabe por quê, irmãos? Porque saíram da doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo disse: aqueles que vão acreditar em mim, eles vão fazer maravilhas. E uma delas é falar o que, igreja? Novas línguas. Aí os apóstolos entenderam isso, receberam essas novas línguas no dia de Pentecoste e começou a pregar que todo crente precisa ser batizado com o Espírito Santo, que todo crente precisa falar em línguas e orar em línguas. Paulo tratou da oração em línguas e ele disse, irmãos, e ensinou que é bom nós orarmos em línguas, porque quando nós oramos em língua, nós estamos edificando
purificando a nossa vida espiritual diante de Deus e diante dos homens. Mas os homens não querem pregar, irmãos, a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos confronta-nos por dentro. A doutrina dos apóstolos, irmãos, muda totalmente, irmãos, a nossa forma de ver, de pensar. Foi isso que Paulo falou lá em Romanos 12. Ele disse assim: não vos conformeis com este mundo. Jesus Cristo já tinha dito isso: no mundo tereis a aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês vão ter que lutar contra o mundo, vocês vão ter que lutar contra esse sistema. E quando Paulo vem dizer não vos conformeis com este mundo, a palavra conformação vem de forma, tomar a forma. Quando você pega a massa e coloca dentro de uma forma, não importa o modelo da forma, a massa vai tomar aquela forma, sim ou não? Se a forma for redonda, como é que vai sair o bolo? Se a forma for quadrada, como é que sai o bolo? E se ela for retangular? E se ela for em forma de coração? Nós somos a massa, mas nós não podemos aceitar nos conformar. Cuidado aí, por favor, irmão, segura. Nós não podemos nos conformar com este mundo, ou seja, nós não podemos tomar a forma do mundo, mas devemos ser renovados e transformados na mente e no coração. Ou seja, nós não podemos aceitar o sistema desse mundo e como este mundo impõe as regras para nós. Por exemplo, o mundo está impondo o casamento homossexual. Agora, irmãos, é moda homem com homem e mulher com mulher. Só que a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo. Esta é a doutrina. Já há pastores que dizem que nós vamos ter que dar um jeitinho para colocar os homossexuais no nosso meio e aceitar eles do jeito que eles são, porque eles nasceram assim. Isso é se conformar com o mundo, igreja. Mas a igreja bem-sucedida, ela persevera no conjunto de princípios. Paulo, em Efésios capítulo 2, o verso 20, ele disse assim: edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra de esquina. Sabe o que Paulo está dizendo? Uma igreja bem-sucedida vai ser edificada na doutrina de Jesus. Só que a gente está vivendo um desafio. Por quê, irmãos? Porque viver na doutrina dos apóstolos, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, não é atraente. Não atrai multidões, não atrai a massa, irmãos. Mas nós vamos perseverar, continuar na doutrina dos apóstolos, na doutrina e no ensinamento de Jesus Cristo. A segunda máxima, irmãos, depois de perseverar na doutrina, é que nós devemos perseverar na comunhão. E isso aqui é muito sério, porque aonde há divisão, o Espírito de Deus não tem liberdade para operar. Nós devemos estar na comunhão de pensamento. Não adianta, irmãos, nós tomarmos rumos em que pessoas pensam de uma forma e outras de outra, e nós não acharmos nisto o termo ou o meio termo congregacional para vivermos em comunhão. Então nós devemos pregar a mesma mensagem que eu digo, irmãos, não é eu subir aqui e pregar em João 15,16 e o outro irmão tem que subir aqui e pregar em João 15,16, não. Pregar a mesma mensagem, estar na comunhão da mesma mensagem, é pregar a Bíblia do jeito que ela é, sem fiula, sem enfeitar, irmãos, a Bíblia precisa ser pregada do jeito que ela está aqui. Então nós precisamos estar na comunhão da pregação. E os apóstolos faziam isso. Quando eles tinham uma divergência, sabe o que eles faziam?
eles se reuniam, como no capítulo 15, saiu fumaça, faísca naquele dia, mas eles se entenderam. Depois deles discutirem as questões, ficou definido que o evangelho tinha que ser pregado para os gentios, e eles estavam com dúvidas se deviam ou não pregar para os gentios. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Eita, irmãos, aqui o negócio pega. Porque eles estavam tão unidos que a dependência de um irmão incomodava o outro, a ponto daquele irmão que estava incomodado abençoar a vida do outro que estava na necessidade. A palavra pão está aqui, irmãos, significando a necessidade diária que todos nós temos. Então a igreja era unida a tal ponto que a Bíblia diz, irmãos, que não havia necessitado entre eles. Veja, se a gente tentar se aproximar desse modelo de igreja, veja que nós estamos diante de um grande desafio. Porque depois que nós entramos para dentro da nossa porta, que a gente fecha ela, o mundo lá fora que se exploda. Veja que, olha, irmãos, o tamanho do desafio que uma igreja que quer ser bem sucedida está. Olha o desafio. É sentir a necessidade um do outro, a ponto de um socorrer o outro. E se você ler o contexto, eu não tenho tempo para ler o contexto, porque eu preciso correr aqui. Você vai ver que a Bíblia diz assim: e entre eles não havia necessitado. Mas Jesus disse que os pobres estariam entre nós o tempo todo. Como é que é isso? Quando Judas foi reclamar lá da mulher que derramou o nardo puro, né, sobre Cristo, ele falou assim: podia vender isso aí e dar para os pobres. Jesus olhou: Judas, os pobres vocês sempre terão entre vocês. Jesus estava dizendo assim: pessoas com condições financeiras baixas vai sempre ter. Mas como é que aqui não tinha necessitado? Cadê os pobres aqui? É que tinha necessitado, irmãos. Tinha gente financeiramente com dificuldade lá na igreja primitiva. Eles não tinham passado por uma pandemia não, mas o desemprego estava grande naquela época. A coisa estava feia lá. Principalmente para os crentes, que quando eles aceitavam Jesus, era mandado embora, era perseguido, a coisa estava feia. Mas sabe o que acontecia? Dentro da igreja, aqueles que tinham uma condição financeira melhor depositavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam diante de todos. E segundo a palavra de Deus, ninguém passava fome na igreja primitiva. Eles dividiam. E o negócio é mais sério ainda. Sabe por que é mais sério? Porque a palavra diz assim, que eles tinham tudo em comum. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é terrível, irmãos. Por quê? O que é tudo em comum? Você sabe o que significa a palavra comum dentro desse contexto aqui? Tudo em comum tudo é nosso. Não tinha aquele negócio de é meu. Tudo lá era nosso. Sabe o que, irmãos, sabe o que a igreja primitiva fazia? Eles faziam assim. Eu já falei isso aqui, vou repetir para os irmãos entenderem a necessidade disso aqui. Pai nosso. Quem é o Pai? Deus é meu Pai, mas não é teu Pai, é só meu. Era assim que a igreja orava? O Pai era quem? Nós. Pai nosso. Venha a nós, não é venha a mim. Significa dizer que a igreja primitiva, quando olhava para essa oração, eles também se preocupavam com a questão espiritual do irmão que estava do lado. Porque esse negócio de venha a mim o teu reino é dizer assim: eu quero participar do teu reino, mas se o irmão que está do meu lado não está participando, não tem problema, o importante é eu participar. Quando eles oravam e diziam
venha a nós, ele estava de uma forma coletiva dizendo que o teu reino seja comum entre nós. Mas não é comum no sentido de menosprezo, não. É comum no sentido de ser nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso. A igreja orava pelo pão de cada dia para todos. Quando você coloca o teu alimento na mesa, que você ora dando graças, não esqueça de orar também pela vida de outras pessoas que talvez esteja numa situação financeira difícil e vivendo um momento de privação. Deve orar para que Deus não deixe faltar na mesa do teu irmão também. A igreja tinha tudo em comum, tudo era de todos. É por isso que a igreja conseguia viver um ambiente de comunhão, irmãos. E a Bíblia diz que no ambiente de comunhão, a bênção de Deus desce sobre a igreja, a bênção de Deus desce sobre o povo, a bênção de Deus desce sobre a vida das famílias, sobre a vida da igreja de uma forma geral. Então nós não podemos ver uma pessoa numa situação difícil e cruzar os braços. A igreja tem que viver na comunhão e no partir do pão, irmãos. Costumo dizer que a igreja, ela só caminha se ela tiver com tripé. O tripé, que tripé é esse? Ensinamento, missão e social. A terceira máxima, nós estamos caminhando para o fim, é que a igreja perseverava juntos na oração. Igreja que ora tem resposta de Deus, irmãos. Igreja que ora, as mãos de Deus estende sobre a vida desta igreja. Uma igreja, irmãos, que quando se reúne não tem problema com oração. Eu fico, irmãos, preocupadíssimo. Não estou falando de novo convertido, não, irmãos. Eu estou falando de crente. Chega na igreja e não consegue nem dobrar o seu joelho para orar. Irmãos, eles não oram mais de joelhos dobrados. Sabe como eles começam o culto deles? Eles começam o culto deles assim: o povo vai chegando, aí eles estão organizando as coisas, e os músicos afinando o instrumento e tal, e aquela coisa. De repente, e a tribuna lá, sem o líder. De repente sobe alguém na tribuna: vamos começar o nosso culto, amém? Amém. Pá, já solta um louvorzão. Não tem mais oração, irmãos. Aí você vai analisar o contexto dessa igreja. Não tem oração de manhã também. Em que momento essa igreja se une para orar, irmãos? Todo mundo junto, orando, com propósito. As que oram, é todo mundo de pé, 5 minutinhos. E pode perceber, irmãos, quando vem visita na igreja, na nossa, por exemplo, num dia de domingo que a gente está orando às vezes das 6 às 6h30 ou das 6 às 6h20, pode observar, irmãos, as pessoas chegam, sentam e ficam esperando o culto começar sentadas, enquanto nós estamos de joelhos orando. E ainda é pouco, irmão. Se for olhar mesmo, a gente tinha que orar muito mais. A igreja primitiva se dedicava para a prática de orarem juntos, unidos. E quando eles se reuniam para orar, irmãos, o Espírito Santo os apóstolos não marcavam congresso para Jesus batizar com o Espírito Santo, não. Porque hoje, para ter batismo com o Espírito Santo, tem que fazer congresso, chamar pregador de fora. Aí o pregador de fora vem, prega 1 hora, reúne a multidão e começa a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E é cheio de regra e tal. E no meio de 100 pessoas, uma lá é batizada com o Espírito Santo. E a gente nem sabe se foi batismo com o Espírito Santo mesmo. Porque tem líder que começa a falar. Irmão, tem um líder de uma igreja bem grande aqui no Brasil, que ele ensinava as pessoas a falar em línguas.
ele ensinava as pessoas a dobrar a língua e começar a falar. Pode falar, é assim que fala línguas, ó. Fala, fala. E a igreja é grande, hein, irmão? Mas vê se ele chama o povo para orar. Vê se lá tem trabalho de oração. Vê se lá tem umas irmãs de joelho dobrado todo sábado, orando 1 hora. As canelinhas de fogo. Não tem, irmãos. Não começa culto com oração. Não tem trabalho de oração. Irmão, eu vou ser bem sincero para os irmãos. Já preguei em bastante vigília, mas eu não gosto de pregar nas vigílias, sabia? Não gosto. Sabe por quê? Sabe o que eu entendo de vigília? Oração. É a noite orando. É o povo na vigília orando. E eu alcancei esse tempo, por isso que eu tenho dificuldade com as vigílias de hoje. Eu já participei dos 2 tipos de vigília, das vigílias antigas e das vigílias de hoje. Sabe como eram as vigílias de antigamente? Irmão, a gente chegava nas vigílias, começava a orar das 11 à meia-noite. Olha como era o estreito, pastor Ramos. 1 hora. Quando tá dando meia-noite já vai dando sono, sim ou não? Passava. Aí cantava um hino, lia um texto da Bíblia, meditava uns 20 minutos e pá, joelho de novo. Aí ia, irmãos, da 00:30 até 1:30. Oração. Se você contar, já tem 2 horas de oração. Levantava só para quebrar o sono, porque o corpo, né, não aguenta. Cantava mais um hino, lia um texto, meditava uns 20 minutos e pá, joelho de novo. Aí ia das 2:30 às 3:30 orando. Levantava, cantava mais um hino, meditava mais um pouco e pá, joelho de novo. E amanhecia o dia orando. Ô prova, essas vigílias era prova, irmão. Pensa num negócio que... Aí, apenas 15 anos se passaram. Aí veio as vigílias novas. Sabe como é as vigílias novas? Orava das 11:30 à meia-noite. Só que ninguém chegava na hora da oração. E da meia-noite até as 4:30 era só louvorzão. E eu participei de várias vigílias dessas. Cadê a oração? Irmãos, não se dedicava mais, ou não se dedica mais coletivamente à oração. A igreja precisa orar. Então, a terceira máxima, eu vou falar só mais uma aqui, é uma igreja que ora junta. E por fim, a última máxima é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que quer crescer, que quer ser bem-sucedida na localidade aonde ela está. Eu estou falando de igreja local, irmãos. Não estou falando de igreja universal, estou falando de igreja local. Essa igreja deve buscar os perdidos, porque eles estão presos em cadeias e eles não conseguem vir até nós. É muito fácil você que já está liberto falar: que venha. É muito fácil a gente que já conhece a palavra e que está aqui criticar alguém que está lá fumando, bebendo, se prostituindo, chamar de pecador, chamar de adúltero, chamar disso, daquilo outro e dizer: se não vier para Jesus vai para o inferno. É muito fácil falar, irmão. Mas lembra quem era você antes de ter um encontro com Jesus? E se Deus não usou de misericórdia com você e usou a vida de alguém para transmitir para você a mensagem que hoje você nega para os outros? Uma igreja bem-sucedida, ela deve se dedicar ao evangelismo, buscar os perdidos, levar a palavra, trazer eles para eles serem discipulados aqui. Aqui, irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui é o QG, é o quartel-general, onde nós nos armamos, nós aprendemos, nós nos revestimos, nós buscamos a palavra, nós buscamos a direção. Mas a igreja não pode ficar só aqui dentro.
O batismo com o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos lá no dia de Pentecoste foi um revestimento de poder para eles, irmãos, colocarem o pé na porta e estourar a porta do cenáculo e sair de dentro do cenáculo e anunciar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e perdoa os pecados. A igreja primitiva se dedicava à evangelização, a anunciação das boas novas para aqueles que estão perdidos. E quando a igreja sai, irmãos, buscando almas, quando a igreja sai fazendo trabalhos de evangelismo, essa igreja vai topar com pessoas amarradas e acorrentadas. Mas o revestimento de poder está sobre esta igreja. E as correntes vão cair, tem que cair. E as pessoas virem até Deus. Não adianta só orar, irmãos. Nós precisamos orar. Mas precisamos também buscar os perdidos. Precisamos ir até Ele e dizer assim: ei, tá vendo essa algema aí? Eu tenho a chave para soltar essa algema. Irmão, quando um bandido, quando um assaltante, quando um meliante, ele é preso em algemas, os irmãos sempre vão ver a algema, mas nunca vai ver a chave daquela algema. Fala sério, irmãos. Nunca, você só vai ver a algema. Então quando Satanás algema a pessoa, não tem outro povo que tem a chave para soltar a pessoa dessa algema. Não existe outro povo. Não adianta esperar por governante, não adianta esperar pelo exército, pela polícia civil, pela polícia militar, não adianta esperar. Irmão, só tem um povo que tem a chave para soltar a algema das pessoas e libertar elas. Esse povo é a igreja de Jesus Cristo. Porque esta chave, irmãos, é a unção de Deus na vida da igreja. É o revestimento de poder. Porque Jesus disse assim, ó: vocês serão revestidos de poder. E vocês vão testemunhar de mim nos 4 cantos da terra. E quando vocês começarem a testemunhar de mim nos 4 cantos da terra, as algemas vão cair. As pessoas vão ser libertas e serão restauradas para o reino de Deus.